E aí, gostou da primeira aula? Entendeu a história do tabuleiro? Entendeu o motivo do tabuleiro? E aí chegamos na segunda aula desse encontro, dessa trilha de planejamento, onde eu quero trazer para você a importância da meta. Se alguém me perguntasse, Antônio, se eu tivesse que pensar numa única coisa em termos de gestão, o que eu tenho que pensar? Pense na meta, em bater meta, para garantir com que aquela meta seja conquistada. Porque quem tem meta tem gestão e quem não tem meta não tem gestão e ponto final. Então, a meta é a essência do projeto. Agora eu pergunto para você, quantas fazendas você conhece que têm metas claras, definidas, estabelecidas, acompanhadas, atualizadas? Esse é o ponto central, gente. O ponto central de ter metas. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre essa história das nossas metas, né? Vamos lá pegar aqui nossa apresentação para que a gente possa justamente relembrar um ponto importante aqui da nossa agenda, dessa trilha, que é o nosso bom, velho e conhecido tabuleiro, né? Lembra do nosso tabuleiro? Eu tenho o ponto de partida, que conhece a fazenda, defino o futuro, executo esse futuro e acompanho, né? Então, não dá para dissociar o estabelecimento de meta desse processo como um todo. Então, a gente vai fazer um aprofundamento no aspecto da meta, o que é meta, qual que é a diferença entre meta e objetivo, como a meta deve ser estabelecida, o que se trata por meta. Agora, o ponto mais importante aqui é lembrar que a melhor definição de gestão, e essa é do Falcone, fazer gestão é fazer de tudo para bater metas. Então, esses são os elementos. E as metas dentro de uma fazenda elas têm vários aspectos. Tem metas produtivas, metas financeiras, metas econômicas, metas de equipe. Antônio, mas qual que é a diferença de financeiro e econômico? Né? O financeiro tem ligação com a quantidade de dinheiro e o econômico tem ligação com os resultados gerados. Então, eu posso ter uma meta financeira de sempre trabalhar com caixa de 3 meses da fazenda. Isso é uma meta financeira. Uma meta econômica é ter uma taxa interna de retorno do fluxo de caixa de 1,4%. O que é uma meta zootécnica? Ganho de peso, lotação, GMD e assim por diante. Então, nesse momento, nesse entendimento, quando a gente vai falar de meta, eu gostaria de compartilhar com você 3 dimensões da meta, que são fundamentais. Eu quero falar, vamos ver se você vai ficar me olhando inteiro aqui, fica melhor. Se você me acompanha, certamente já ouviu falar sobre isso, sobre última linha, sobre linha do meio e sobre linha do olho. Então, eu preciso ter meta para cada um desses graus de análise. Antônio, mas eu não lembro dessa história de última linha do meio e linha do olho. O que é última linha, linha do meio e linha do olho? Última linha são as metas de negócio, como, por exemplo, resultado percentual sobre o valor da terra, como, por exemplo, resultado percentual sobre o valor do rebanho, ou seja, eu monetizei o ativo terra, eu monetizei o ativo gado, reais por hectare ano. São metas de última linha, são metas consequência de uma série de atuações anteriores. Então, você vai comemorar que o negócio é exitoso se você bateu a meta de resultado de 4% sobre o que vale a terra, você bateu a meta de resultado de 20% sobre o que vale o gado. Essa é a essência dessa estruturação das metas. Só que não para por aí. Eu vou para os elementos de linha do meio. O que é linha do meio? Linha do meio são essencialmente as metas zootécnicas e as metas financeiras. Então, o que eu tenho de meta zootécnica? Lotação, GMD, fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, relação de desmame. Então, rendimento de carcaça, peso ao abate, são as metas de linha do meio. Ok? Percebam que cada índice desse eu consigo traduzir em números. Então, essa é a nossa meta de linha do meio. Tenho também, naturalmente, taxa de cumprimento orçamentário, margem sobre a venda e assim por diante, com métricas e metas de linha do meio. E tenho a linha do olho, que na minha opinião que sustenta tudo isso e que também é o mais negligenciado, a linha do olho. O que é a linha do olho? A linha do olho é tudo aquilo que muitas vezes eu não preciso transformar em número, medir, mensurar para saber se está indo bem ou indo mal. Se você vê, por exemplo, um animal magro, você não precisa levar ele para a balança para saber que ele está magro, porque a condição corporal dele já indica que esse animal está magro. Se você vê umas fezes muito secas, você não precisa medir a matéria seca das fezes. Está vendo que ela é seca? E se ela estiver seca,
dura, né, numa composição que não é a que a gente espera, né, você sabe que esse animal tem baixo desempenho, baixo ganho de peso, uma dieta muito fibrosa e assim por diante. Então o capim não está legal. Por outro lado, umas fezes muito líquidas, isso é um problema metabólico, né? Alguma coisa está acontecendo, uma transição, um rebrote, alguma coisa assim. Né? Também linha do olho, uma organização de um barracão, linha do olho, a motivação do funcionário no momento de conversar, falar, dar ideia. Então você tem uma série de linha do olho, né? Altura da pastagem, a linha do olho, consumo de melhores suplementos, são linhas do olho, né? Esses precisam de uma pequena medição, mas são métricas do dia a dia, são métricas de supervisão, são métricas da operação. Então eu preciso ter metas para a linha do olho, como altura de manejo de pastagem, como consumo de minerais suplemento, como cumprimento das tarefas combinadas. Eu preciso ter metas da linha do meio, que são as métricas de gerenciamento. As métricas de linha do meio são as métricas de gerenciamento, justamente desembolso, cabeçamento, faturamento e assim por diante. E a minha meta, né, de última linha. Então, entendido isso, você percebe que a meta, então, ela tem 3 grandes dimensões. Essas são as dimensões que a gente está aí justamente operando dentro da meta. Quando eu tenho a meta, naturalmente, eu consigo lembrar que a meta, junto com o método de trabalho, leva aos resultados. Então, a meta, sem o método de organizar a mesma, as coisas não caminham bem. E aí vem o famoso, velho, conhecida meta SMART. É ou não é? Porque ela é específica, porque ela é mensurável, porque ela é atingível, porque ela é relevante e porque ela é temporal. Muito bem, mas a gente fez uma pequena tradução nas metas SMART e a gente transformou a meta em meta mesmo. Meta em meta, né? Mensurável, que é a mesma coisa. Então, o que é uma meta mensurável? Mensurável é aquilo que é possível medir. Né? Então, assim, se eu não posso medir, não pode ser meta. Né? Mas como assim, Antônio? Dá um exemplo de alguma coisa que eu não posso medir. Certa vez, uma fazenda que eu fui de pecuária biológica, sustentável, biodinâmica, queria ter uma meta de dobrar a vida no solo. E aí a gente tinha que fazer uma análise de micro-organismos no solo, que ia ser muito difícil a gente fazer essa análise, porque ela custava caro. Na época, eu tinha que mandar para fora do Brasil, tal, para fazer o que ele queria. Então, assim, não dava para medir, simplesmente não dava para medir. Então, não dava para ser meta, se realmente eu não consigo medir, para dar um exemplo. Mas fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, relação de desmame, isso a gente consegue medir. Então, o primeiro aspecto da meta é que ela seja mensurável. Segundo aspecto da meta, que ela seja específica. O que é uma meta específica? Quando você tem uma meta específica, por exemplo, fertilidade de primíparas, paridas no cedo, no meio e paridas no último terço dos nascimentos, você ganha muito mais eficiência na estruturação do plano de ação. Se eu colocar simplesmente a fertilidade geral da fazenda, quero que seja 86. Se você dividir fertilidade de primípara, plurípara, novilha, fica muito mais adequado. Então, seja específico. Ganho de peso global? Não. Ganho de peso de primavera, ganho de peso de verão, ganho de peso de outono e ganho de peso do inverno. Esse é o tema específico. E meta precisa também ser temporal. Nossa, Antônio, aqui é temporal, choveu muito aqui, estamos em setembro, não chove. Não, temporal é do quando. Sabe aquele amigo que fala para você assim, Antônio, vou passar na sua casa para fazer um churrasco. Qualquer dia nos encontramos. Então, assim, se não tem o quando, meu velho, não vai acontecer. Se você já casou, certamente você marcou a data do casamento. Então, você teve o temporal. Se aquela data não fosse marcada, certamente isso não ia acontecer. Então, um dia farei tal coisa, um dia vou pular de paraquedas, possivelmente é quase a mesma coisa que nunca vou pular de paraquedas. Agora, vou pular de paraquedas no dia 15 de abril de 2023, aí você tem uma data marcada, então chega quando? Então, a conquista dessa meta, aquela coisa, quando eu vou sair de 80 de fertilidade para 86, quando? Em qual safra? E agora, na próxima safra? É na safra da monta 23, 24, na safra 24, 25 ou na safra 22, 23? Percebe esse aspecto chave aqui, esse aspecto do quando vai acontecer? Mas, velho, se eu não tenho quando, não acontece nunca.
né? É igual marcar encontro com amigos sem marcar. Se não colocar data, não vai acontecer. Então, nas metas é a mesma coisa. Nós temos o quê? Que marcar a data para que ela seja conquistada. E dentro do último aspecto desse anagrama meta, ela precisa ser o quê? Alcançável, né? O que é uma meta alcançável? Uma meta alcançável é aquela capaz de ser conquistada, executada. Nesse mesmo exemplo que eu coloquei para você, será que uma fazenda que opera com 60% de prenhez, ela consegue de um ano para o outro ir para 86? Será que ela consegue fazer os investimentos necessários? Será que não é um passo muito maior que a perna? Será que isso realmente é execuível? Então, nesse momento, eu queria colocar que o fato de ser alcançável está naquele aspecto da meta que mais importante, olha que maluquice isso, mas isso é muito relevante no aspecto da meta. Mais importante do que atingir a minha meta é entender, seguindo o mesmo exemplo, que eu tenho 80% de prenhez, quero chegar em 86%. Eu tenho 6 pontos percentuais, né, de melhoria. O que eu preciso fazer para ter 6 pontos percentuais? No outro exemplo, eu teria aí aproximadamente 20 pontos ou 30 pontos percentuais. Então, a estratégia para melhorar, não 30%, mas 30 pontos percentuais, que pode representar mais de 50% de melhoria, é diferente de quem precisa melhorar 6. Então, muitas vezes, no aspecto da meta, eu posso ter a meta, por exemplo, a fazenda chegou numa mortalidade de bezerro de 2,5. Queremos, a nossa meta, manter 2,5. Certo? Eu posso ter uma meta que seja uma meta reduzir. Por exemplo, eu estou com 2 de mortalidade de jovem, quero reduzir para 1,5. Então, eu tenho essa redução. Ou a meta aumentar, que é o exemplo que eu dei. Então, eu tenho que sair de 80 para 86. Então, a meta pode ser manter, reduzir ou aumentar, de acordo com o range, de acordo com o aspecto dessa meta. Então, normalmente, a gente se concentra na distância. Se você também me acompanha, já viu os outros vídeos, fala, a métrica mais importante de uma fazenda é a distância entre o que é e, naturalmente, o que deveria ser. A partir desse momento, a gente começa a caminhar para entender quais são as metas mais importantes. E aí, eu queria dizer para vocês que ao longo de mais desses 20 anos, nós aprendemos que 4 elementos explicam mais de 80% do resultado de uma fazenda. São eles: ganho médio diário, lotação, desembolso cabeça mês e valor de venda. Então, esses 4 elementos eles sustentam de uma forma bastante ampla e completa o resultado de uma propriedade, e o mínimo que eu preciso ter é resultado, meta de ganho, lotação, desembolso e valor de venda. Mas, Antônio, e o valor de venda? De fato, o valor de venda é o único aspecto que eu não posso dominar, não posso estabelecer a meta. E aí, o que a gente faz? Já que eu não posso ter, eu tenho uma referência, tento, claro que vou trabalhar, vou observar o mercado futuro, vou procurar ouvir o que os analistas fazem, mas eu vou trabalhar sempre com um valor de venda mais para o realista do que para o otimista, naturalmente. Então a gente vai com o princípio de prudência, mas lotação, GMD e desembolso é faca na caveira, é meta mesmo, muito bem estruturada, é meta que realmente nos auxilia. Eu trouxe aqui para vocês alguns números, por exemplo, de produção de arroba em cada sistema de produção. E olha que interessante, na cria, as melhores fazendas, aqui tem top 30, top 20, top 10, o verdinho, observe o verdinho. Então, se você faz só cria, 8,3 arrobas seria uma meta legal. Se você faz ciclo completo, superar 11 arrobas. E se você faz recria e engorda, superar 15 e 16. Na verdade, a gente já tem evidência de anos seguintes que nós temos que superar 20 arrobas por hectare, na verdade, superar 24 arrobas nas atividades recria e engorda. A partir desse momento, então, qual GMD global nós temos que buscar? Né? Bom, para eu buscar na cria, estou buscando um GMD global de 355 gramas, no ciclo completo próximo a 420 e na recria e engorda acima de 530 gramas. Então, esse é o mínimo do mínimo do mínimo que ajuda a sustentar esses elementos. Hoje nós já temos até evidências de ciclo completo está em 460 gramas de GMD global. Antônio, eu não sei calcular GMD global. Pesquisa aí GMD global, você vai ver como a gente ensina. Se você tem um livro, no livro também eu ensino como calcular. E tem o MAP, a certificação, tem vários momentos aí. Mas eu vou dar aqui uma deixa. Você pega o total de quilos produzidos dividido pelo rebanho médio. Como eu calculo o total de quilos produzidos?
estoque final em quilos, menos estoque inicial em quilos, menos entradas e mais as saídas em quilos. Aí eu tenho a produção em quilos. A produção em quilos dividido pelo rebanho médio do período avaliado é o GMD global. Então eu tenho uma meta aí para GMD global. Mas não para por aí, nós vamos falar meta de lotação, quantas UAs por hectare e assim por diante. O que naturalmente define as questões de lotação está mais ligado ao valor da terra. Lembra que eu coloquei para vocês na última aula que o faturamento de uma fazenda, a margem de uma fazenda, ela precisa atender uma demanda de 4% sobre o que vale a terra. Então, se eu estou numa fazenda menos valorizada, eu vou poder trabalhar com uma lotação mais baixa. Se eu estou numa fazenda mais valorizada, eu vou precisar trabalhar com uma lotação mais alta. Porque daí o GMD define a margem e a lotação define o volume. Então, a gente pode ter algumas ideias aqui de alguns outros números de margem, né? Então, assim, o que é a margem? A margem é a distância entre a receita e a despesa. Quanto eu faturo sobre quanto eu gasto. Vamos dar uma espiada aqui em umas referências de margem para ter meta. Nas fazendas, melhores fazendas de cria, a margem supera 42. Nas fazendas de ciclo completo, em torno de 32. Esse número está perto de 35 nas melhores. E nas fazendas de recria e engorda, a margem sobre a arroba produzida está na casa de 42. Mas eu queria colocar um ponto assim. Então, como assim 42? Significa que na recria e engorda tem que sobra 42% do boi? Não. Você tem que produzir no mínimo com uma margem de 40% para você tirar o ágio da reposição. E aí, tirando o ágio da reposição, o que vai acontecer? Você vai sobrar de 18% a 20%. Então, aqui é sobre a arroba produzida. Então, saiba que a gente vai ter que manter esses níveis de margens aqui mínimos, onde na cria você tem um orçamento, uma meta para gastar no máximo 65% do que você produz, no ciclo completo gastar no máximo 30% do que você produz e na recria e engorda no máximo 60% do que você produz. Hoje a gente está trabalhando muito com um projeto de meia arroba para cada uma arroba produzida na recria e engorda, porque o ágio, mesmo o bezerro tendo diminuído de preço, existe um ágio importante ainda. Então, é sobre a arroba produzida. Então, preciso ter esse acompanhamento para que nós tenhamos aí essa visão de desembolso, essa visão de metas. Perceberam? Aqui eu falei meta de GMD, meta de lotação, meta de margem, mensurável, específico, temporal, alcançável. Né? E aí, naturalmente, na hora de estabelecer a meta, eu preciso lembrar que a fazenda tem um aspecto técnico, um aspecto político e um aspecto cultural. Como assim, Antônio? O que isso tem a ver com metas? Não estou entendendo nada, achei que era só técnico. Bom, o aspecto técnico é aquilo, vou fazer silagem, vou fazer o confinamento, vou fazer ATF, são aspectos técnicos, adubação de pastagem e tal. Então, tecnicamente, a fazenda está apta? Essa é uma questão. Aí vem o segundo aspecto da meta, o aspecto político. O que é o aspecto político? Tem a ver com o interesse daquilo ser de fato batido. Mas todo mundo não quer sempre bater as metas? Não necessariamente. Vou contar uma historinha para vocês. Determinado dia nós entramos num projeto de ILP, né? E o gerente da fazenda era contra a agricultura. Ele tinha entendido que a agricultura ia fazer bem para a pecuária. E aí, politicamente, o camarada era contra aquela atividade e não se dedicou. E ele, no final das contas, demorou para plantar, plantou com a soja que não foi inoculada, ele foi dessecar grama para fazer o plantio direto, no caso a braquiária não morreu. Então, assim, foi um fuzuê, porque politicamente as pessoas não estavam envolvidas. Pode acontecer também até ser um pouco diferente, você tem uma meta, mas quem sugeriu a meta é alguém, que aquela pessoa não gosta, então aquela ideia, aquele projeto, aquela meta veio do filho, que não é o queridinho do pai, e aí politicamente aquilo não andou, porque o nego boicotou, então, infelizmente, no mundo real existem essas questões políticas que a gente vai precisar observar, e aquela pessoa que é contra politicamente daquilo deva ser a pessoa responsável pela entrega daquele resultado. Né? Daí você quebra um pouco disso. E por último, um aspecto cultural. O que é o aspecto cultural? Se é uma fazenda que tem mais tendência de ser um sistema de mais margem do que volume, como assim? Turma tende a gastar menos, fazer mais processual, não quer se expor tanto a risco, então você vai trabalhar numa meta de um pouco menos de produção e um pouco mais de margem. Agora, tem aquela fazenda que é faca na caveira, que é sangue no olho, que é produzir, super técnica, aí você pode abrir mão um pouquinho de margem, um pouquinho,
para conquistar aquele volume, que culturalmente faz sentido. O camarada, poxa, o cara é um super agrônomo, um baita zootecnista, um veterinário, o camarada trabalhou em várias empresas, ele gere bem, né? Então é isso, a gente tem que pensar num projeto e metas que tenham adesão cultural àquela fazenda, sabe? Se aquilo for tirar eles da cultura tradicional, complica o meio de campo. Às vezes você tem que ter uma iniciativa dentro do plano de ação que não tem nada a ver com eles. Por quê? Porque tem que investir, ou porque tem que tomar financiamento, e se tiver que tomar financiamento não tem nada a ver. Então, é importante analisar os três aspectos da meta. E aí, para você poder começar bem, então não tem meta nenhuma, o que eu faço? Né? Aí eu vou explicar para você aqui. Primeira coisa, você foca nas tarefas. Qual é a programação de tarefas da fazenda? E justamente monitore isso, se a tarefa da semana foi cumprida. A partir desse momento, você vai monitorar vendas e abates. Se você está vendendo ou abatendo aquilo que foi previsto. Então, se você não monitora nada, começa a monitorar a tua meta de venda e abate. Se você não monitora nada, né, começa a monitorar a programação semanal. Daí vem a terceira meta. Qual que é a terceira meta? Faturamento. Faturamento. Então, se você tem essa terceira meta de faturamento, o que acontece? Se eu gastei, que era para gastar mesmo naquele, aliás, se eu faturei, que era para faturar naquele mês, o que estava previsto naquele mês. Então, percebam, eu estou recomendando. O que eu meço? Tanta coisa, então eu não sei por onde começar. Então, começa na programação de serviço semanal. Vai para o cumprimento das vendas. Vai para acompanhamento do faturamento. E aí, por último, vai para o que é relevante, que é o desembolso. A meta de desembolso, ela está gastando realmente o que é para gastar ou não. Então, se você monitora essas 4 coisas e tem meta, percentual de cumprimento de tarefa, cumprimento de vendas, cumprimento de faturamento, cumprimento de desembolso que a gente gasta, tenho certeza que você vai dar um passo valiosíssimo no aspecto da gestão. E claro, que meta só faz sentido se eu tenho um plano de ação. O famoso plano 5Ws e 2Hs. O que seria, Antônio, um plano 5Ws e 2Hs? Um plano de 5W2H é aquele plano o que, what, que será feito, who, quem fará, when, quando será feito, where, onde será feito, why, por que será feito, e o how, como será feito. Antônio, não seria um 2H? Sim. O segundo H é o how much, que é quanto vai custar essa brincadeira. Né? Então, quando eu estruturo uma tabela de plano de ação, uma tabela de 5Ws e 2Hs, eu tenho aí um detalhamento do processo da execução, eu caminho bem para como essas coisas estão avançando, né? E aí essa tabela do quando vai para um cronograma, que eu já falei disso, e esse cronograma é monitorado naquelas tarefas semanais, perceberam? A história que eu vou focar na tarefa semanal porque eu tenho um plano de ação que faz executado na tarefa semanal. Se você é cliente do Instituto e está fazendo aqui essa trilha, você tem lá o aplicativo, né? O aplicativo do Instituto para monitorar as tarefas em aberto da propriedade. E só lembrando que tudo isso está nesse aspecto, né? Um aspecto do nosso bom, belo, conhecido e que a gente é muito empolgado com o nosso tabuleiro do método Integra de gestão agropecuária. Então, esse é um tabuleiro que traz aí muita informação. Você já fez a primeira aula sobre ele, né? Onde a gente descobre onde está, define onde vai chegar, como vai chegar e o que deveremos medir. Espero que você tenha gostado, tenha assistido as duas e se você está assistindo quando ela foi lançada, amanhã teremos uma aula ao vivo, né? E a cores para falar sobre execução, né? E aí está na frente de vocês alguém que já falhou bastante em execução e aprendeu a duras penas como fazer com que realmente a execução saia do papel. Afinal, né, um projeto não vale o papel que ele foi escrito se ele não puder ser executado. Obrigado por estar comigo aqui hoje, né? E nos vemos amanhã. Valeu!